Ei, boa noite, pessoal. Vou esperar só um pouquinho para as pessoas irem chegando. Ei, Dalva, saudade também. Bom, o objetivo hoje aqui é que a gente está tendo que aprender a lidar com várias situações, né? Principalmente com o novo. Então, eu abri uma enquete, pedi para as pessoas mandarem perguntas. Eu queria aprender, gente, se alguém que já entrou aqui sabe como eu faço para colocar aquela palavrinha, aquela publicação fixada. Eu queria aprender isso para as pessoas que estão chegando saberem do que eu estou falando, né, para não se perderem. Mas eu vou falar muito de sentimentos, como a gente faz para lidar com isso, porque as emoções estão a mil. Estou escrevendo aqui e queria ajuda para saber como é que eu faço para fixar isso. Então, principalmente os sentimentos de medo, insegurança. Bom, vou publicar e eu não sei se eu vou saber como é que eu faço para fixar, tá? Mas de qualquer jeito, tá aí. Eu vou esperar só mais um pouquinho para as pessoas irem chegando. E, enfim, hoje a gente vai falar sobre como colocar os sentimentos, as emoções em ordem, né? Se é que é possível fazer isso. Mas eu vou fazer uns exercícios hoje aqui, a gente vai fazer juntos, para aprender a lidar um pouquinho com essas emoções que estão aflorando, né? Então, tô tentando colocar minha câmera de volta aqui. Bom, não tô conseguindo, gente, o negócio quebrou, mas a gente vai continuar. Então, eu deixei uma enquete ali que as pessoas foram perguntando, foram fazendo algumas perguntas e eu vou responder essas perguntas. Eu acabei de descobrir aqui que eu tenho como responder, ver quais são as perguntas de novo, mas eu já li todas previamente. Mas vocês podem continuar fazendo perguntas aqui, que eu vou respondendo também, tá? E eu acho que eu consegui consertar aqui. Deixa eu só experimentar para não ter que ficar segurando. Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo aqui certinho, tudo ok? Então, bom, eu vou primeiro dar uma boa noite a todos. E muito bem-vindos aqui. Espero que vocês estejam bem, dentro do possível, né? E falando dessa questão dos sentimentos, assim, a gente está tendo que lidar com muitas coisas, né? Muitas inseguranças. Só que isso traz uma questão que é a seguinte: a gente antes era imortal? Não, né? Assim, e a gente estava vivendo num ciclo muito, muito automático. A gente estava vivendo num ciclo fazendo coisas sem saber por que estava fazendo. Então, essa situação nova, esse cenário novo, ela é justamente para a gente rever isso. O que a gente vai fazer da vida, de verdade, né? Da vida mesmo. E não do que a gente chamava de vida antes, que era ficar produzindo coisas e ter valor de acordo com o que a gente produzia para se sentir importante. Que é isso que a sociedade fazia como um todo, né? Se você tem um empreendimento, você era conhecido como dono do empreendimento e não como pessoa. Se você fazia alguma atividade, você era conhecida por aquilo, como profissional. E quem faz os cursos de criação veloz, eu sempre pergunto: quem é você se não fosse seu trabalho, se não fosse sua família? Então a gente já trabalhava isso no curso, né? E eu vou fazer ele agora online, mas que é uma situação de que quando você está ancorado na sua verdade, você, quando passa por uma situação dessa, não é que seja assim fácil, fale, nossa, tudo bem, tudo ótimo. Não é, porque a gente vive em sociedade, a gente tem que lidar com o outro, a gente tem responsabilidade também com o coletivo. Então, dentro das possibilidades, quando você já está assim, firmado naquilo que você sabe que pode fazer e dar o seu melhor, essas situações elas ficam um pouquinho mais fáceis. Mas eu vou falar um pouco das perguntas e vou responder essas perguntas aqui, tá? Uma delas eu tento não me abater com as notícias ruins, mas elas acabam chegando até mim e me abalam. A outra pergunta foi: como lidar com a tristeza? A outra mensagem que eu recebi
foi a seguinte. Algumas eram muito parecidas, tá? Mas eu vou falar assim, no geral, o que as pessoas me pediram. Eu tô muito ansiosa, o que que eu faço com essa ansiedade? A outra é como é que eu, sendo empreendedor, passo por essa situação e também tinha o medo de perder as pessoas queridas, não saber mais o que que é intuição e o que que é medo. Então a gente fala de um panorama em que as emoções estão se misturando com os pensamentos. E assim, normalmente a gente não aprendeu a lidar com emoções. Então todo o meu trabalho é focado na gente aprender a expressar as nossas emoções, compreendendo as suas emoções, para conseguir desenvolver uma lida, um trabalho com o outro, com você mesmo, com maior clareza. Então, quem quiser ir mandando pergunta, mensagem aqui, pode ir mandando que eu tô lendo tudo, tá? Quem quiser mandar naquela enquete também, eu vou ver se eu consigo ir clicando aqui de vez em quando. Ah, eu consigo, para ir vendo. Olha, tenho me sentido muito reclusa e muito lenta. O maior desafio para mim é o convívio 24 horas com a família. Eu me sinto como se tivesse uma tempestade dentro de mim e uma dificuldade imensa em dizer o que me magoa para as pessoas com as quais eu convivo. E outra pessoa respondeu, mandou uma pergunta também que foi a seguinte. Deixa eu ver aqui. Tô muito agitada, não consigo dormir. Com a sua meditação eu melhoro. Ah, que bonitinha. Gente, eu deixei uma meditação de 21 dias. Tá no grupo do Telegram. Eu também tô soltando ela no YouTube. Todo dia eu solto uma. No YouTube ainda tá na número 8. Hoje eu vou liberar o 9º dia. Mas no Spotify já tem os 21 dias lá para quem quiser fazer. É muito fácil de achar porque é sempre o meu nome. Só pesquisar lá, Mona Malta. E esses 21 dias, assim, eles estão bem assim especiais pra gente. Tem todo um circuito, né? Pra gente passar por algumas transformações. Por que são 3 semanas? A primeira semana você aprende a lidar com você, a segunda semana você aprende a lidar com o ambiente, e a terceira semana você aprende a lidar com o outro. Não sei se eu falei na ordem certa, mas são esses 3 pilares que a gente trabalha nessas meditações do 21 dias. Bom, então agora eu vou começar a responder o que eu sinto dessas perguntas que as pessoas me fizeram. Primeiro, quero dizer que também para mim não é fácil, eu também lido com todas essas emoções todos os dias. Mas o que funciona muito para mim é ouvir o que a minha emoção está dizendo. Porque se a emoção chega para mim e fala assim, não quero fazer nada, eu escuto, sabe? Porque eu sei que é um momento que eu preciso ficar reclusa para que algo novo venha. Esse é o meu método, mas eu sei que eu confio nisso porque antes dessa situação eu já criei para mim um ambiente propício a isso, né? Eu tenho esse privilégio de poder fazer isso e foi um privilégio que eu fui construindo já trabalhando, focada no que a gente chama de propósito, missão, enfim. Mas eu já fui construindo, antes disso, eu já estava construindo uma vida de algo que eu quero viver, que é a realidade mais próxima possível do que eu acredito. Quem ainda não estava focado nisso, está muito perdido e não tem problema, é uma oportunidade de se achar. Porque assim, mas eu sou obrigado a ir trabalhar, eu sou obrigado a sustentar tantas pessoas, eu sou obrigado. Essa energia do obrigado, eu quero dizer assim, bom, tudo que eu falo só posso falar de acordo com a minha experiência, né? Mas assim, eu também já fui obrigada a um monte de coisa que eu descobri que eu não era obrigada, sabe? Enfim, eu trabalhava em empresa de moda e eu falo que eu era a pessoa que escravizava as outras porque eu precisava. E o sistema ele funciona dessa forma. Você não percebe que pode ser diferente porque você precisa fazer. Só que esse precisar, o que a gente faz? A gente abre mão da nossa integridade. Por isso que é tão sofrido. Então, voltando à questão de como a falta de integridade ela afeta o nosso funcionamento físico, porque quando não está funcionando a parte mental, junto com a parte emocional, junto com o sentimental, vai degringolar, vai dar ruim.
Então, a gente volta naquela história que eu sempre falo, que são as 3 centelhas divinas que tem no nosso corpo, que são os 3 chakras que eu considero os mais importantes, porque são eles 3 que significam a Santíssima Trindade. Vamos dizer assim, eles são 3 chakras sagrados, que é o nosso terceiro olho, que a memória da nossa alma fica ligada ali. Então, tudo que a gente viveu nas nossas vidas, nas nossas entrevidas, porque enquanto a gente não está encarnado, a gente ainda está vivo, né? Fica ali. Então, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, as nossas memórias, experiências ficam aqui. O nosso chakra cardíaco, que tem tudo ligado ao sentimento. Então, que está ligado ao nosso coração mesmo. Então, quando a gente sente que tá com o coração partido, tá mesmo. Nosso coração energético ele fica com uma fissura. Eu vou explicar o porquê que eu tô falando de novo dessas 3 centelhas divinas, porque tem a ver com o momento atual. E aí a gente tem a terceira centelha divina no nosso corpo, que fica no nosso chakra raiz, e que está ligado ao poder de manifestar as coisas aqui. Eu gosto de falar que ele é o espírito. Mas por que espírito? É diferente de alma, porque é o espírito que é ligado à nossa sombra. O que é a teoria da sombra? Tem gente que fala do animal de poder, tem gente que fala que é o nosso poder de materializar, é o que está ligado à terra. Então, essa conexão que a gente tem com essa raiz, a gente traz toda a memória dos nossos ancestrais. Não é à toa que quando você vai fazer exame de genético, a célula tronco a gente tira dali, né, da medula óssea, porque é o que representa esse chakra. É tipo, ele é como se fosse a identidade genética nossa e que guarda memórias também. Então, por que eu estou explicando isso? Porque a gente pode estar com uma fissura, por exemplo, no nosso coração. Você pode ter o coração partido, ficar muito triste e viver uma tristeza profunda. Se os teus outros 2 chakras, as tuas outras 2 centelhas divinas estiverem em equilíbrio, o que faz você estar em equilíbrio com esses dois? Primeiro, confiar na sua intuição, sua memória. E o que isso faz? Faz você usar o seu conhecimento para o bem, a serviço. Então, o que você tem no seu terceiro olho é a sua potência de manifestar na Terra a sua sabedoria. Então, você está com o coração partido, mas a sua alma, ela está íntegra. Ela vai te ajudar a conseguir reconfortar o seu coração. Mesma coisa, pessoa que nega a ancestralidade, que não se dá bem com o pai, não se dá bem com mãe, que tem vergonha da história do avô, da avó, aí o que fica, o que acontece? Fica uma fissura nesse chakra raiz. E esse chakra é ele que alimenta a gente no nosso corpo físico. Nossa alegria de viver, nossa vontade, desejo. Então, quando tem essa fissura, o corpo físico ele vai te dar uma energia extra para o teu coração se regenerar. E aí, o que acontece? Se você tiver com 2 fissuras, é muito difícil fazer a outra dessa potência se manter em equilíbrio. E às vezes a pessoa realmente não suporta a dor. Então, é muito, muito importante trabalhar essas centelhas divinas. E por isso que eu disponibilizei o curso Criação Veloz online. Enfim, eu já falei aqui algumas vezes que dinheiro não é impeditivo. A gente conversa, ele tem um valor porque eu também tenho que me manter, tenho que manter a pessoa que edita o vídeo, tenho que manter funcionário, enfim, tudo tem um valor e precisa ser mantido. Mas se a pessoa não pode, se você que está ouvindo quer fazer, sente que precisa e não pode pagar, não é impeditivo, você pode fazer. Tá? Então, tem formas da gente reequilibrar e trabalhar essas fissuras. Tá? Então, essas fissuras, por exemplo, quando você tem memórias muito traumáticas, tá? Qualquer tipo de memória
viveu muitos traumas, muitos choques, viu coisas muito traumatizantes, como a gente está vendo agora. Isso está gravado aqui no nosso acástico e está sendo gravado no acástico da Terra. O que é o acástico? São os registros, são as memórias que ficam impressas. E aí, aqui quem guarda essas memórias na Terra são as rochas. E a nossa rocha fica aqui. Então, é muito, muito importante a gente desenvolver isso, sabe? É muito importante. Então, quando a gente está com essas três centelhas divinas em desarmonia, todos os nossos chakras eles desequilibram. Por quê? Lembra que a gente trabalha, né? Nós somos luz, certo? E na teoria da luz, as cores são em RGB, que é Red, Green e Blue. Se você junta essas três cores, você pode pegar 3 lâmpadas dessa cor. Se você junta essas 3 cores, se torna branco. E o que o branco ele significa? Todas as cores do arco-íris. Se essas 3, que são as primárias, elas não estão funcionando, se você apaga essa luz, e aí? Não vai virar, não vai chegar no branco. E o que é o branco? É o cosmos, é o grande poder universal que une todos nós. Então você se desconecta do seu corpo e da sua alma. Sabe? Você fica assim, descoincidido. O teu corpo tá aqui, tua mente tá aqui, e o teu coração tá em outro lugar. E aí você não consegue focar, você não consegue lidar com as emoções, o medo, que era às vezes um medinho, assim, fica um medão. Então é muito, muito importante trabalhar isso. Bom, eu não tinha como falar de como lidar com sentimentos sem falar isso, porque algumas pessoas, quando falam, você tem que ter pensamento positivo. Ai, deixa de ser negativo, não sei o quê. Isso não muda, gente, né? Porque na hora que você tá sentindo, você não pode ficar rindo, fingindo que tá tudo bem, né? Pelo amor de Deus, gente, não é criado para isso, né? Ou se é, já chega, vamos acabar com isso, porque a gente tem que aprender a expressar o que sente. Então, qual é o primeiro passo? É entender que sente, que às vezes a gente não entende, sabe? A gente não entende. Isso acontece comigo também, tá? É um exercício diário. Então, assim, pô, tô com uma raiva, quero ver nada, não quero fazer nada. Se aparece alguém, que podia aparecer Jesus Cristo, que eu ia mandar ele embora, sabe? Assim. Então, quando a gente tá nesse esquema de que tudo tá irritando, não é que seja o outro, é a gente não tá bem. A gente precisa de colo. E aí, você tá pedindo colo? Tem pra quem pedir colo? Ou você acha que ninguém vai dar conta de te dar colo? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente tá tão habituado a ser a pessoa forte da família que não, as pessoas acham que a gente tá sempre tendo que ser forte, sabe? Você tá sempre bem. Então, não dão a devida atenção. Vou ler um comentário aqui da Elo, que ela tá escrevendo pelo Conecta Orgânica. Uma amiga falava que ela ria com os olhos e a boca estava sempre triste por dentro. Isso é muito comum. É muito comum, né? A pessoa mantém a aparência, não é à toa que estão voltando já os salões de beleza, as clínicas de estética, os centros de cirurgia plástica, porque a gente está sendo, há muito tempo, programado para manter a aparência. O que as pessoas vão pensar de mim? O que vão pensar se eu aparecer? Tá? Se eu aparecer aqui na live, chorando, desesperada e falando, tô na merda. Gente, pode acontecer, sabe? Na verdade, assim, é que quando a gente tá triste, a última coisa que a gente quer é falar, né? Eu, pelo menos, quando eu tô triste, eu vou lá, fico no meu canto, entendeu? Eu aprendo a lidar com o meu sentimento e peço colo pra quem tá perto. Não vou chegar na internet pra ficar contando desgraça, tá? Mas não quer dizer que eu não esteja lidando com a minha tristeza. Então, enfim, eu vivi esses últimos dias várias coisas que foram traumáticas. E as coisas que são traumáticas, elas acontecem e elas mexem com a gente. Então, assim, primeiro, né, eu tive que entregar o espaço do Conecta Orgânica. Isso, assim, na minha mente consciente é muito ok, entendeu? No meu chakra raiz foi muito ok, porque era algo que eu sabia que eu tinha que fazer e tive que ter o espírito, ou seja, a presença de espírito para realizar isso. Mas no meu coração, eu me dei ao luxo de viver um luto,
porque a gente sabe que tudo é passageiro, mas você tem que viver esse momento da tristeza e acolher. E foi isso que eu fiz. Falei, ó, vou fazer nada, sabe? Não quero. Me deixa, tá tudo uma bosta, não tô afim. E chorei. Quando acabou, sabe? E é muito importante a gente procurar ajuda de terapeutas que a gente confia. Se você não pode pagar, aprenda a pedir ajuda e falar, olha, eu não tô podendo, sabe? Sempre vai ter alguém para te ajudar. Uma coisa que eu aprendi muito é isso. A humanidade, ela não é essa coisa horrível que as pessoas ficam falando por aí, que a gente fracassou como humano, que tá tudo errado, que o aquecimento global é a nossa culpa e não sei o quê. A gente está vivendo num período de inconsciência. Quando você está vivendo esse período de inconsciência, pensa só. Você tem uma amiga, tá? Que tá num relacionamento abusivo. Mas abusivo, meu, daquela que assim, apanha do marido. Tô dando um exemplo, tá? Só que ela olha para a situação, ela sempre acha que ele vai mudar. Ela sempre acredita no amor daquela pessoa e que ele vai se recuperar e que ele vai mudar e que vai ter atenção, vai dar atenção e que nunca mais vai bater e não sei o quê. E aí a forma como ele conduz a coisa faz ela acreditar que quando ele bate é porque ela errou. E aí a gente trabalha com a culpa. No modo global, é exatamente isso que acontece. Há mais ou menos uns 2 anos, eu escrevi esse texto, tá lá no meu blog da página do Facebook, que fala sobre o abuso da terra, o abuso energético. Ou seja, a gente está na mão de 1% da população que escraviza e explora os recursos de maneira não retornável. Não é uma coisa circular. Eles só extraem, só extraem. E nós somos as formigas que fazemos o serviço, porque a gente acha que é obrigado a sobreviver. E aí você é obrigado a sobreviver, você comprou essa mentira. Porque no fundo, você não é obrigado. Então, o que eu tenho para dizer, né? Para aquela pergunta que me mandaram, que é, eu sou empreendedor, o que eu faço? Porque não tem pedido. Olha, se você não está tendo pedido, é porque a sua demanda de coisas que você fabricava, ela não é uma demanda sustentável. Por quê? Porque você, para atender uma demanda sustentável, você tem que atender a sua comunidade antes de mais nada. E não ficar esperando pessoas de fora comprarem. Então, assim, se a sua comunidade não precisa do que você está fabricando, produzindo, é porque está errado. Porque o normal de uma pessoa que está ligada na natureza, está entendendo os processos, está ligada no que as pessoas em volta estão precisando. Então, não é você sobreviver, é os outros junto. E isso é o que a gente está vendo agora, sabe? E a Simone perguntou se não existe mais o Conecta. O Conecta existe. O Conecta, ele já era um grande movimento onde as pessoas se apoiam. E agora o Conecta Orgânica, além de ser um movimento, ele virou uma mega rede. As pessoas continuam se apoiando e trocando. Então, assim, a gente aqui não sentiu essa escassez. Lógico que tem toda uma revisão de necessidade de consumo. Coisas que a gente consumia porque era cômodo, a gente não está consumindo mais, a gente está consumindo coisas daqui, da comunidade. Um apoiando o outro. E eu acho que é isso, sabe? A gente não está sozinho. E isso que dá esse senso de integridade. Porque quando você precisa se corromper, precisa fazer algo que você faz com que a roda do abuso continue a girar, o que acontece? A engrenagem quebra, quebrou, está quebrando agora, e aí a gente é obrigado a entender que toda roda só gira porque existe uma cadeia, uma corrente, em que todo mundo precisa estar se beneficiando junto. Então, esses dias eu postei no meu Facebook uma frase que falava o seguinte: você não vale pelo que você produz, sabe? A gente não é o que a gente produz. A gente é feliz, a gente é amado, a gente ama, a gente tem sentimento. E isso é para isso que a gente nasceu.
A gente não nasceu porque precisa produzir nada, sabe? Mas quando a gente tá feliz, naturalmente a gente produz algo que dá alegria. Então, lógico que você tá em casa, tem que lidar com os seus problemas mentais, seus problemas emocionais, seus problemas físicos, e ainda ter que lidar com o problema do outro é muito difícil, né? Porque aí a gente começa a trabalhar essas questões dos relacionamentos, o que fez a gente se conectar com essas pessoas, a gente está conectado com essas pessoas pelo amor ou está conectado pelo ranço, está conectado pelas dores. Vou dar alguns exemplos, tá? Outro dia, uma aluna querida falou assim: eu nasci na família errada, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa incrível, e poxa, casei com uma pessoa abusiva, minha mãe é abusiva, meu pai é abusivo. E aí eu falei para ela o seguinte: peraí, você trabalha quantas horas por dia? Ela trabalhava, sei lá, 14 horas por dia. E você descansa? Não, não dá tempo, não posso, não sei o quê. Falei, então vamos falar uma coisa? Você é abusiva. Você não caiu, né? Nenhum fruto cai fora do pé, longe do pé. Cai ali pertinho. Você tem um histórico de ser uma pessoa abusiva, que abusa de você, e que se permite ser abusada para ver o seu valor. E aí você nasceu na família certa para quebrar esse ciclo. Então, isso para mim é uma personificação assim do que é a lei do karma. Porque essa lei do karma também é muito mal interpretada. A gente não está vivendo nada agora por castigo, não está vivendo nada agora por nada. A gente está só entrando na frequência em êxtase do que a gente já estava vivendo. Ano passado, vocês estavam vivendo com medo? A gente estava caminhando para viver com medo. Todo mundo, as coisas que mais faziam lucro era o quê? Remédio, plano de saúde, seguro de vida, essas coisas, seguro e condomínio, sabe? A gente foi se trancando, a gente foi se desconectando. O que acontece quando você se desconecta? Primeiro de tudo, esse chakra raiz, que é onde está guardadinha a nossa centelha divina ancestral, ele se desconecta da matéria, porque é ele que liga a gente à Terra. Então, já estava desconectado ali. Aí acontece uma grande coisa para fazer a gente ficar com medo. O que faz? Você, no teu coração, no teu sentimento, você começa a acessar muito dúvida, medo, insegurança. Porque você não tem força de espírito, né? Quando eu falo espírito, voltando a esse chakra raiz. A presença de espírito para agir. Então você sente e fica perdido. Aí a mente começa. Então, você começa a ficar cada dia mais perdido. E aí dá insônia, dá insegurança. Insegurança quer dizer o quê? Ansiedade. Então, gente, eu acho que a gente só tem a agradecer essa situação, porque realmente agora a gente está tendo clareza de tudo que estava muito errado. Sabe? Como que a gente se permitiu, até hoje, que tivessem pessoas passando necessidade. Sabe? Essas pessoas que estão passando necessidade, elas já estavam. Só que elas estavam se sujeitando a fazer qualquer coisa para ganhar um trocado. E agora não. Agora não tem mais de onde tirar. A gente está precisando fazer o quê? Cobrar do governo aquilo que sempre foi o papel do governo. Sabe? A gente não tem que aceitar mais esses abusos. É esse o momento. A gente está tendo que encerrar abusos. Então, quando dentro de casa você fica também nessa situação caótica, tem uma frase que é do Deepak Chopra, deixa eu ver se eu lembro, que não estava no script, mas que era mais ou menos assim. É a lei do distanciamento. Quando você consegue ver a situação além do que o seu ego tá te dizendo que ela é, você consegue ver a solução mais criativa. Então, assim, se você não está envolvido totalmente naquela dor e naquele drama, a coisa simplesmente flui. E aí eu acho que é muito isso do que a gente está vivendo. Porque a gente não estava tendo distanciamento para ver o todo, né? Para ver como estava funcionando, fluindo a nossa sociedade, porque a gente estava desconectado do todo.
A gente estava vivendo completamente egóico. Eu tenho lucro, eu não tenho lucro, eu tô bem, eu não tô bem. Gente, agora esse vírus veio e se um não tá bem, ninguém tá bem. Sabe? Somos todos um. Só veio para isso. Somos todos um. Então, todo mundo tem que estar bem. Quando a gente vê que um não tá bem, tem que ter uma comoção. Pelo amor de Deus, é isso que torna a gente humano, né? É isso que faz a gente humano. Agora a gente passar na rua, ver uma pessoa sofrendo e sabe, ah, tá, é só mais um. É isso que estava errado. Então, tudo bem, que a gente está sofrendo, todos nós, mas foi uma sacudida. E essa sacudida foi necessária, né? Tá sendo necessária. E aí uma das perguntas era: meu maior medo é que as coisas voltem a ser como elas eram antes. Eu não sei, assim, eu acho que toda mudança ela demora um tempo para ser digerida. Eu não acredito que a gente saia disso da mesma forma, porque a gente entendeu a nossa vulnerabilidade. Entendeu? A gente entendeu que a gente não tem controle de nada. E isso, a sociedade criou a gente para fingir que eles têm controle de alguma coisa e que a gente tem controle de alguma coisa. Quando não tem, sabe? Vou além dessa história de teoria de conspiração e tal, sabe? Quem foi que implantou o vírus, quem não foi. Independente disso, se alastrou, é porque teve ressonância com todo mundo. Então, se teve ressonância, foi um momento divino que a gente, como planeta, precisou viver juntos. Então, acho que assim, o melhor jeito da gente driblar esse medo de tudo voltar ao normal, que era o normal antigo, é a gente aproveitar o momento para conseguir fazer coisas que façam sentido pra gente e não coisas que façam a gente sobreviver. Aí você vai falar, tá, Amanda, mas como é que a gente sobrevive? Cara, eu não tenho resposta para tudo. Mas assim, o que eu tenho e não é uma fé cega, mas o que eu tenho muita certeza é na lei da abundância, que é tudo é abundante e tem para todo mundo. E aí quando você começa a entender isso, você vê que o passarinho não fica guardando comida para depois, que tudo é sempre suprido para ele, para a gente também. Então, assim, quais são as suas reais necessidades? Quais são as necessidades das pessoas à sua volta? O que você pode fazer para melhorar o seu entorno? Qual é o seu saber? Sabe? Qual é o seu dom? O que você pode oferecer de melhor para o mundo? Eu acho que isso preenche esse grande vazio que é a gente, o que eu vou ter, o que eu vou querer, o que eu faço, Não pensa nisso, sabe? Não é o que você faz, é o que você tá feliz. Cara, você começa a falar assim, olha, eu tô feliz fazendo isso aqui. E fala, universo, se vira. É isso que eu gosto de fazer, é isso que o mundo precisa que eu faça, porque quando eu faço eu sou feliz e as pessoas gostam e contemplam isso que eu faço. Então, assim, se é útil, se não é, sabe? Não importa, não importa. O que importa é se vai fazer alguém feliz, se você tá feliz fazendo aquilo. E, assim, eu já tive muitas experiências de realmente, assim, milagres acontecerem, sabe? Milagres mesmo, assim, ainda mais ligado a essa coisa de dinheiro, né? Eu acho lindo pessoas que planejam coisas, mas eu nunca planejei nada. Tudo sempre aconteceu assim, vamos, e vai, e rola, sabe? E nunca tive dinheiro para fazer essas coisas que planejo, sabe? Não, tá? Eu torno a dizer, eu não tenho orgulho de não ter tido dinheiro para fazer as coisas. Nem tenho orgulho porque, meu Deus, superação. Não é isso, não é nesse esquema, não. Mas é assim, eu quis, senti que ia fazer o bem para mim, bem para as pessoas e falava, ó, é isso aqui, eu vou fazer não sei como. E o negócio acontece. Então, assim, é essa fé, sabe? Mas não é uma fé cega, não, assim, tá, fiz tudo e o negócio não aconteceu. Não é isso, é aquilo assim. Sabe quando alguém te chama pra uma coisa? Você quer muito ir, muito, 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 muito ir. Assim, não existe possibilidade de você não ir. Que você vai dar um jeito. Pode cair a ponte, pode não sei o quê, que você vai nadar, você vai... É isso, é aquilo que você sabe que você vai fazer, que você vai realizar. É esse sentimento que eu falo que é o cognizar a coisa. Você imaginou a coisa, você desejou a coisa,
e você já se viu fazendo aquilo. Não tem possibilidade. Você avisa para o universo que não tem possibilidade de você não fazer aquilo. Que aquilo ali é a sua verdade. A coisa acontece. Você vai falar isso, tá, mas você é privilegiada e tal. Gente, eu não nasci privilegiada, tá? E as coisas sempre funcionaram assim pra mim. Sei, pode ser uma coisa meio poliana, mas eu nunca senti que era isso, sabe? É realmente uma questão de intuição. Então eu respondo a segunda pergunta. Eu não sei mais o que é medo e eu não sei mais o que é intuição. Bom, se você tem um pressentimento ruim, não é intuição. A intuição ela não vem assim como um pressentimento ruim. Isso é medo. A intuição, quando ela vem, é assim: olha só, aquela árvore ali vai cair. Se você for por ali, você vai se machucar. Vai por aqui. A intuição ela já te soluciona, porque o poder criativo, que é a intuição, ele vai te dar a solução do distanciamento. Lembra que eu falei da lei do distanciamento? É você se olhar além. Então, isso vai acontecer. Tem até uma história que uma vez eu fui para Búzios com 2 amigas e a árvore caiu de fato. Só que, assim, 1 segundo antes da árvore cair, ela ia cair em cima do nosso carro, eu estava dirigindo, eu parei e dei ré. Assim, não pensei, não fui eu, né? Eu falo que foi a providência divina, foi a intuição. E a árvore caiu, era uma árvore enorme, assim, ela quebrou o carro que estava do outro lado da rua e o carro que estava na garagem da casa do outro lado da rua. Ou seja, se cair em cima da gente, a gente, não sei nem, ia ser um acidente muito feio. E minhas amigas ficaram assim: caraca, você viu? Você ouviu? Você viu que estava caindo? Eu falei: não, eu sei lá, eu só dei ré. Então a intuição é isso, ela é algo que vem e te soluciona. Ela não vai chegar e vai falar assim pra você: olha, cuidado, se você passar nessa rua, você vai morrer. Não é isso. Isso é medo. A intuição, ela vai te solucionar, ela vai te. É como se fosse assim um livramento, sabe? Poxa, né? Tipo aquilo. Se eu pegasse aquele avião, foi o avião que caiu. E aí, 1 minuto antes, eu, sei lá, tive dor de barriga e não peguei. Então é isso. É você estar conectado com a sua verdade. E aí você começa a receber essas sincronicidades, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui nas perguntas que eu já falei pra caramba. E deixa eu ler, tô lendo aqui, tá, gente? Quem quiser mandar mais coisa, manda. Bom, já falei de como lidar com a tristeza, sobre a dificuldade dos sentimentos, do desafio de lidar com as... vou falar um pouco mais disso, das relações. Michele pergunta aqui se perdeu muito. Acho que sim, Michele, a gente já tá há algum tempo aqui. Mas vai ficar aqui salvo 24 horas e se a bateria do meu celular permitir, eu vou baixar e vou botar no canal do YouTube. Aliás, convido todo mundo que tá aqui a seguir meu canal no YouTube, gente, né? Vamos incentivar, vamos pagar as contas daqui do design que faz a edição dos vídeos para mim. Então, por favor, vão lá no YouTube e me sigam. É só seguir o canal Mana Malta, clica lá naquele sininho, manda para todo mundo, sabe? Se você gostou, manda, porque eu realmente tenho muito carinho em falar e sinto que cada vez que alguém se beneficia com o que eu falo, eu fico cada dia mais grata e vivendo o meu propósito. Agora, esse desafio de lidar com as pessoas. A gente volta para a situação que eu falei antes, que é aprender a entender o que está sentindo. Assim, não é marketing, até porque eu já falei que quem não tiver condições de pagar pode fazer o curso, que não tem problema, mas aprender a lidar com o sentimento, expressar o sentimento é o principal. Porque você tem que saber o que você gosta, você tem que saber o que você não gosta, e você tem que saber que tudo bem dar limite. Falar, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Só que quando você não sabe, como é que você vai falar? Você não sabe nem o que está sentindo. Às vezes a pessoa está respirando do seu lado e você está irritado porque o barulho da respiração dela irrita. Eu sei, eu tenho isso, gente. Entendeu? Ninguém aqui tá super iluminado 24 horas, não. A gente vive essas irritações do dia a dia, né? Da pessoa fungando no seu ouvido quando você quer só ficar no silêncio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que entender. Tem que falar, não, eu sei que eu gosto de manter um certo distanciamento
Então, eu me conheço, em vez de ficar irritado com a pessoa, o que eu vou fazer? Se ela tá fazendo algum tipo de barulho, eu vou fazer outra coisa, ou vou, né, vou me programar, vou falar, olha, eu preciso ficar um pouco sozinha em tais tempos, e não sei o quê. Então, assim, é você se entender pra o que te irrita não te surpreender. Acho que vem muito disso. Sabe? Entender por que que aquilo te irrita. Aí a gente eu falo do curso de novo, porque no curso a gente entra muito profundamente nas coisas do dia a dia, a gente revê situações ancestrais, a gente libera muito karma. Então, assim, quem quiser fazer, eu vou amar, você vai ser muito bem-vinda. E eu tô recebendo as inscrições todas, é só me mandar um e-mail para lupadimensional@gmail.com que eu tô respondendo tudo por lá, mando todas as informações. Só que, por favor, fiquem atentos, porque às vezes eu respondo e-mail e as pessoas não veem mais e-mail, né? Então, tô sozinha, né? Então, eu não tô podendo ligar para todo mundo. Enfim, é muita demanda, muita coisa para fazer. Então, eu tô preferindo esse canal do e-mail para as mensagens não se perderem, fica tudo canalizadinho lá. Ó, a Elô botou ali para mim, lupadimensional@gmail.com. Só mandar uma mensagem, que eu tô usando esse e-mail só pro Criação Veloz. Então, só mandar a mensagem lá que a gente faz a inscrição, enfim, negocia o que for bom para você, o que for justo. É, a Thaís gostou do visual. Gente, eu não aguentava mais ficar de pijama, né? Tive que botar uma camisinha, um batonzinho, porque senão era o dia inteiro de pijama. A Luísa tá perguntando, quando é o curso? Bom, eu tinha marcado para começar agora dia 29. Talvez eu consiga. Eu dei uma segurada porque, além dessa história toda da mudança do Conecta, meu cachorro foi internado, ele agora já tá bem, tá em casa, mas ainda tá demandando essa coisa de ir e vir, levar ele para fazer exame e tal. Então eu dei uma atrasada no curso. Mas até então, eu acredito que até 1º de maio a gente faça, ou um pouquinho depois, tá? Mas já está sendo preparado e a gente vai fazer. O que vai ter de especial nesse curso online é que eu expandi, porque geralmente eu fazia ele num formato de 3 dias e agora a gente vai fazer uma semana num período da noite, um período assim, final de tarde até a noite, que eu acho que vai ser mais interessante porque a gente vai olhar muita coisa e eu não sei ainda como vai funcionar com a ferramenta do Zoom, né? Que a gente vai fazer online pelo Zoom. Eu acho que eu já vou deixar alguns vídeos salvos explicando. Os vídeos explicativos eu vou deixar salvo e aí eu mando para vocês, para quem se inscrever. E aí, ao vivo, a gente tira as dúvidas e faz as atividades energéticas, que são muito fortes, aí a gente faz junto. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode mandar aqui. Vamos aproveitar que ainda temos um tempinho. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem 15 minutos ainda. Eu vou ler aqui mais um pouquinho, se tem alguma outra pergunta. Eu tô muito agitada tentando me encontrar. Bom, vou falar disso. Tô terminando de ler aqui. Minhas emoções estão que nem uma montanha russa. Bom, tem uma coisa que eu gosto de fazer quando eu tô, assim, muito irritada, porque a última coisa que eu quero passar é a impressão de que eu sou uma pessoa zen. Não sou, sabe? Geralmente não. E, inclusive, durante muito tempo, o meu processo de mediunidade, ele estava muito ligado a desafio. Então, era assim, eu estava passando por algum desafio, aquilo ali me dá uma motivação para eu sair da situação, até eu fazer uma sessão de Theta Healing comigo mesma, de falar, não, que isso? Eu tô reproduzindo situações desafiadoras na vida para ficar criando coisas. Então, fiz todo um trabalho que... Isso aí desencadeou várias outras coisas, mas geralmente a energia de criatividade, ela não vem do marasmo, né? A criatividade, ela vem de você ter soluções criativas, né? Para algo que está te incomodando ou para algo que pode melhorar. Então, se você está identificando coisas que não estão boas, começa a perceber como pode ser melhor. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? E aí, como é que eu posso melhorar essa situação?
Se eu posso melhorar essa situação, o que que eu posso fazer para melhorar a situação? Aí você traça lá e fala, ó, sei lá, eu vou explicar pra pessoa que aquilo me irrita de uma maneira tranquila, né? Eu vou organizar com ela algo que seja bom pra mim, pra ela e tal. Enfim. É, ou então você vai falar, não, eu não posso fazer nada. Aí você vai ter que trabalhar de novo com a lei do distanciamento. Cai fora, só olha aquilo, sabe? Não julga. Porque assim, às vezes a gente acha, né, esse senso de justiça também que foi colocado na gente, dos nossos ancestrais, que a gente tem que fazer justiça e tem que ser guerreiro e tal. Gente, essa energia ela não é boa também. Por mais que na lógica ela pareça ser muito boa, ela não faz bem. Porque esse senso de justiça faz com que a gente veja sempre alguém como incapaz ou inferior. Então, quando a gente se refere ao outro, olha só como isso é muito louco e está muito arraigado. Quando a gente se refere ao outro como as minorias, na verdade, essas pessoas não costumam ser minoria. Geralmente é a maioria da população que vive aquilo. Só que a gente coloca isso como sendo algo que a gente tem que defender, só que assim, a maioria da população passa por aquilo. E como é que a gente chama de minoria? Minoria, na verdade, são os donos do poder, são esse 1% que detém toda a riqueza, ou que acham que detém toda a riqueza porque a gente não olhou ao redor e viu que tudo está aqui pra gente, que ninguém é dono disso, sabe? Então, o desespero deles é isso, que a gente está despertando e está vendo que nós somos todos donos de guarda compartilhada de todas as riquezas. E que aí você vai mudando a sua perspectiva, sabe? Você olha aquilo com distanciamento e aí você fala, poxa, fulano não é tão vítima assim. Porque às vezes, ele nessa situação de vítima, ele tem algum ganho. E pode crer que tem. E o algoz, na posição de algoz, ele tem ganho, mas ele também tem perda. Sabe? Às vezes é uma vida muito triste. E a gente fica julgando como se nós fôssemos o arauto da moral, sabe? Então, assim, vamos sair dessa ilusão. A gente não tem esse poder. A gente tem o poder de lidar com as incoerências da nossa própria vida, sabe? Eu tô repensando no que eu como? Eu tô me alimentando bem? Tô nutrindo bem meu corpo? Ah, não. Tô comendo Nutella. Ih, quarentena, tô comendo só besteira. Como é que você quer bem pro mundo? Sabe? Você é o Deus do seu corpo. E o que você faz? Destrói ele. Então, como é que você vai querer julgar a humanidade, querer julgar os governantes? Não vai. Tem que começar pelo alto amor, sabe? Não é assim uma coisa por vaidade, não é isso. Mas assim, eu sei que eu estou conectada com a Terra, que as coisas que a Terra está dando agora são essas e que isso vai me nutrir. Então eu vou me nutrir. Depois que eu estiver nutrida, eu escolho se eu quero comer uma besteirinha a mais, sabe? Mas não fazer do lugar comum esse abuso através do alimento. Porque o alimento, ele é a nossa base. Lembra que eu falei do chakra raiz? Ele é a nossa base, a gente tem que estar conectado com a terra. Então a gente tem que se aterrar também, a gente tem que saber que faz parte desse mundo, sabe? Que esse mundo somos nós. Então se conecta com isso, com o alimento, sabe? Não fica comendo só porcaria, porque isso vai diminuir a tua faixa de frequência vibracional e você vai entrar na vibração dos fungos, das leveduras, dos vírus, e teu corpo vai ficar cada vez mais ácido e você vai poder acabar ficando doente, entendeu? Sua imunidade baixa. Então, é daí, você é o Deus do seu corpo, você é o Deus do seu coração, você é o Deus da sua mente, você é o Deus da sua alma. Você faz bem? Você é um bom Deus? Ou você é um Deus que pune, um Deus que abusa? A forma como a gente cuida da gente é muito a forma como a gente acha que Deus cuida, sabe? Então vamos trazer a autorresponsabilidade de ser Deus encarnado. Todos nós, todos somos deuses. E aí quando colocam um papel, isso é surreal, gente, olha só. Se você chegar numa humanidade, tá? Se coloca lá, 2000 anos à frente, super evoluído. Se a gente fala que a gente troca coisas por um pedaço de papel, por uma cédula,
ou por um número que fica digital no computador, que você trabalha para ter aquilo. É surreal. Quem falou que aquilo tem valor? Quem falou que aquilo tem mais valor do que um inhame, do que um aipim, do que uma rocha, do que um mineral? Não tem, sabe? Você não vai fazer nada com o dinheiro. Você vai fazer com o conforto que as coisas vão te proporcionar. Então, começa a dar valor para as pessoas que produzem essas coisas, para as pessoas que levam essas coisas até você, sabe? E começa a perceber como você também tem valor. O quanto você pode não fazer nada material, mas você pode fazer no sentido do intangível. Você pode fazer uma arte, você pode falar, sabe? Todo mundo tem algum dom. Então coloca isso para fora, que isso vai te dar mais leveza, sabe? Então assim, se eu puder deixar um conselho para todo mundo que fazer nessa quarentena, primeiro de tudo você não é uma fábrica. O seu valor não tá pelo que você produz. Mas tem uma coisa, se você está percebendo que não está conseguindo produzir absolutamente nada, está completamente descoincidido, sem foco, observa as suas dores, observa o seu sentimento, o que está te ferindo, porque aí a gente perde a integridade e não consegue focar, sabe? Tem um floral muito bom para essa época que me fugiu agora, é o Star of Bethlehem, que é a estrela de Belém, que ele é para traumas. É maravilhoso, assim. Nesses dias que eu passei por essas situações mais traumáticas, eu tomei, porque ele faz o quê? Faz você voltar à integridade. Então, quem estiver aqui perto de mim, eu estou manipulando os florais. Quem estiver no centro de Petrópolis, faz na Viver Bem. Quem estiver no Rio, faz na Quinta Essência. Nas outras cidades tem farmácias, sabe? Me manda uma mensagem. Eu passo para vocês no maior carinho, não tem o menor problema. Mas, assim, façam algo que melhore o estado mental e emocional de vocês, sabe? Porque a gente só vive nesse corpo uma vez, né? Então a gente tem que se cuidar e dar muito amor e se dar muito amor, né? Então, além do você não é uma fábrica e além do dê atenção para as suas dores, para as suas insatisfações, e expresse seus sentimentos. Se você tem dificuldade de expressar, comece a escrever, porque aí às vezes vai vir clareza, sabe? Pode vir memória de coisas que você viveu lá atrás e que na verdade é isso que está sendo gatilho para esse sentimento novo. Medo do abandono, medo da solidão. Começa a investigar o que isso está provocando em você. Que na verdade, muito provavelmente não são medos novos, são medos que sempre estiveram em você e que eles estão aflorando mais. Então observa isso, observa como tem sido, observa qual é a raiz, o que é o gatilho que te causa isso. E bem, acho que eu já falei tudo. Vou esperar mais um minuto para ver se alguém manda alguma pergunta, tá? Mas já vou me despedindo e mantendo aqui o convite para vocês fazerem o curso Criação Veloz online, que vai ser lindo com certeza, e uma grande oportunidade de autoconhecimento, autocura, e a gente vai conseguir pensar novas possibilidades para o mundo, porque pessoas curadas curam as coisas, né? Então, se a gente está assim sofrendo, se a gente está mal, como é que a gente vai melhorar alguma coisa? Como é que a gente quer voltar a trabalhar, sabe? Fazer a roda girar. Que roda é essa? Sabe? Você não é uma máquina. Então, vamos sair desse automático, entender que tudo estava errado antes e partir para uma nova. Bom, beijo, Elô. Gratidão, Joyce. Muito obrigada a todos aqui presentes. Claudinha, que participou. E todo mundo que mandou perguntas. Espero ter respondido todos vocês. E namastê.